sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um dos pintores mais importantes da história da arte, que é Masaccio. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bom, Masaccio, ele nasceu na Itália em 1407. Ele pertenceu ao período Quattrocento do Renascimento italiano, né? O Renascimento italiano é dividido mais ou menos em três períodos: o Trecento, que é no século XIV, o Quattrocento, que é no século XV, e finalmente o Cinquecento, que é no século XVI. Masaccio, ele começou, né, pintando no estilo gótico, inclusive em têmpera sobre madeira, tipo ícone, né? Têmpera, gente, é uma tinta, né, feita de gema de ovo com água, né? É misturado, por isso que diz têmpera, temperado. Os pintores faziam sobre madeira tratada, né? Eles passavam o pincel na gema com água, né? E depois passava no pigmento. Os pigmentos geralmente eram ouro, né? Lápis lazuli, para geralmente o manto de Nossa Senhora, e outros pigmentos, né? Isso é que se chama têmpera, né? E no caso ele fez têmpera sobre madeira. Bom, como eu estou falando, ele foi muito influenciado por Giotto, né? E ele fez, ele fez a mais famosa das afrescos que ele fez, foi a Santíssima Trindade, que está na igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Quando você vê esse afresco, gente, é uma pintura na parede. Esse afresco, você fica impressionado com a tridimensionalidade dele. Você vê como se fosse, né, a arquitetura desse afresco, é como se você estivesse vendo um furo na parede, vamos dizer assim, um nicho na parede, né? Que é tão perfeito é a perspectiva, né? Ele foi dos primeiros a usar, né, geometria, fórmulas matemáticas, né, para fazer suas pinturas, né? Inclusive, ele aprendeu isso com o arquiteto da época, que também é muito importante, que é Brunelleschi. Você vê o teto, né, que a cúpula, vamos dizer assim, o estilo que ele fez para dar uma boa perspectiva é que os quadrados, né, que estão mais longe ficam menor, né? Isso dá profundidade ao quadro, né? Nós temos três planos, né, tridimensional, né? E nós temos Deus, né, segurando a cruz de Cristo, né? No peito de Deus tem uma pomba, que é o Espírito Santo, né? E nos pés de Jesus, nos pés da cruz, tem Nossa Senhora, né? Que é uma mulher com a expressão muito humana, de compaixão, e do lado tem São João Batista, né? É curioso saber que o Masaccio, ele pintou ele mesmo como João Batista, né? Agora, depois nós temos do lado, né, um casal ajoelhados rezando, né? Com isso, nós vemos esse casal, ele não está participando daquela cena, daquela divindade, ele está por fora. Embaixo nós temos também um esqueleto, né, com os dizeres mais ou menos assim, que eu sou o que você será amanhã, né? Bom, ele usou poucas cores, né? É espetacular, né? Um afresco muito lindo. Mas ele se notabilizou também por outros, né? Ele fez vários afrescos, né? Inclusive, os afrescos que ele fez serviram para Michelangelo, no período posterior, né, se inspirar para fazer os afrescos da Capela Sistina, né? Bom, separei alguns afrescos que são interessantes. Nós estamos vendo a Santíssima Trindade, nós já vimos, né? Tem a Expulsão do Paraíso, é um afresco que ele fez em 1425, né? É interessante saber, né, que 3 séculos depois dessa pintura, né, desse afresco, o grande duque de Toscana, né, exigiu que colocassem folhas nos personagens para
para cobrir a nudez. E nos anos de 1980, né, o quadro foi restaurado e as folhas foram retiradas. Nesse quadro também você vê a expressão bem humana da vergonha de Eva e o desespero de Adão, né? E nós temos também esse outro que é interessante, São Pedro e a cobrança de tributo, né? Uma coisa que se destaca nesse quadro, além da beleza, né? Porque você vê a perspectiva e a beleza, as montanhas atrás, é muito, muito lindo mesmo, né? E a perspectiva das pessoas, parece que tem movimento, e a figura de Cristo está bem humanizada, está na altura dos outros apóstolos, né? É porque até lá, até antes disso, porque a igreja é que fazia regras para a arte, né? E antes disso, as figuras sacras não podiam ser da altura dos humanos, tem que ser mais alta, né? Outra também, que é muito interessante, é São Pedro curando os doentes, né? Nessa você pode ver também o realismo, o movimento, né? O realismo das figuras, né? A expressão também. E também o detalhe da sombra de São Pedro. Bom, mas como eu falei também, ele fez têmperas sobre madeira, né? Como você pode ver, essa Madonna de todos, Madonna de todos os santos, né? E essa outra, eu separei essa para ver, para vocês verem como é curioso, como ele realmente retratava como se fossem seres humanos, né? Com todos os gestos, né? Nessa Madonna Casino, ou também chamada de Madonna das Cócegas, né? É porque parece muito com a Nossa Senhora. A Madonna está bem humana, muito linda, e ela está fazendo cócegas no Menino Jesus, né? E outro detalhe super importante, super interessante, é que no pescoço do Menino Jesus tem um talismã que se usava na época, né? Que é um talismã em que tem não sei se é um coral vermelho, né? É um detalhe muito interessante. Mas ele também, Masaccio também trabalhou em outras cidades e tudo, mas a maioria das vezes foi em Florença. Ele viveu muito pouco tempo, né? Ele morreu com 27 anos, né? Em 1428. Ele falava assim: eu pintei, as minhas pinturas são como a vida, dei aos meus personagens movimento, paixão e vida. Foi o que ele falou e é verdade, né? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então assistam meus próximos vídeos. Muito obrigada!